Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de troca de experiência. Hoje a gente mais uma vez vamos falar sobre compliance. Hoje a gente fala de compliance ou de liderança, porque eu acho que tudo é uma coisa só. E hoje vamos falar sobre compliance como um diferencial estratégico para sua organização. A gente vai receber aqui a Reni, ela é especialista na parte de LGPD e é uma parceira minha na parte de divulgação de compliance nas organizações. Então a gente vai esperar aqui um pouquinho ela entrar para já começar esse tema de hoje. E também quero convidar vocês para mais uma etapa, mais uma semana da nossa jornada de compliance humanizado que acontece na Leo Learning toda quinta-feira. Então, essa quinta eu vou receber a Patrícia Punder e a Cris Bezerra. A Cris é uma fantástica profissional. E vamos falar um pouquinho sobre assédio moral. E eu espero vocês. Essa é a última live da nossa jornada de compliance da Leo. As demais lives, elas estão todas na nossa plataforma, é disponível também no nosso... a Reni chegou. No nosso YouTube. Então, se vocês quiserem assistir o que aconteceu na semana passada, foi um bate-papo super gostoso com o Henksen e com o Serpa. A gente falou um pouquinho sobre ética corporativa. Então, o convite está mais do que feito. Eu espero que vocês gostem, que foi feito super com carinho. Reni, pede para participar, por favor. Oi, Shirley. Oi, Leti. Ótimo. Mentora na área de auditoria sempre fui, que para mim foi um viés muito importante na área de compliance. José, boa noite. Oi, Reni. Tudo bom, Marcela? Tudo, e você? Como você tá? Graças a Deus, tudo em ordem. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Fora essa renite um pouco, porque quando muda a temperatura em casa, nossa, eu fico péssima. Não deixa Não de tem São Paulo é jeito, né? assim. É, São Paulo é assim, infelizmente. Mas então, antes de você chegar, eu tava falando um pouquinho de como vai ser a nossa noite, né? Uma noite de troca de experiências. Vamos falar sobre para mim, compliance é algo tão abrangente, né? A gente pega É, tanta coisa, né? Compliance é tudo da organização. E hoje a gente vai falar o que eu entendo como sendo compliance como um diferencial estratégico mesmo da organização. A gente tem que usar isso como um aliado, como um investimento. E é um investimento a longo prazo. Não é um investimento que você vai colher os frutos no mesmo exercício de ano. Porque mudança de cultura, quando você mexe com pessoas, quando você mexe com hábitos, rotinas, tudo realmente é mais difícil de você ver essa mudança tão rapidamente. Até porque se a mudança for rápida, é porque ela não aconteceu da forma correta. Concorda, Reni? exato. Fala um pouquinho. Concordo plenamente. Trabalhar com a cultura organizacional de uma empresa não é fácil. Pessoas, né? E o Pessoas. compliance tem tudo a ver com isso, né? Enquanto as pessoas não entenderem para que serve, qual que é a finalidade, qual o benefício para a empresa, é difícil mesmo. Às vezes as pessoas eu falo que nem atuar, né? Eu falo que as pessoas captarem mesmo, né? O que que é o compliance, né? Sim, Então tem que ter todo esse trabalho de cultural mesmo. sim. Fala um pouquinho, Reni, para a gente, qual é a sua vertente de trabalho, que eu acho tão interessante. É mais ou menos bem o meu estilo, uma coisa bem multi, mas eu gostei muito de como você aborda essa parte de gestão. Tá. Então, para quem não me conhece, aliás, bem-vindos todos que estão aqui primeiro, né? Quero agradecer já a presença. Para mim, quem não me conhece, meu nome é Rini Okuhara, eu sou a sócia proprietária da THJ Plus, que é uma consultoria empresarial que ela tem como especialização toda a consultoria de vendas, o RH, porque sem RH a empresa não vai funcionar, né? Então tem muito a ver. Toda a parte de planejamento estratégico,
a parte de estruturação da empresa, tanto para quem quer montar uma nova empresa, quanto para quem já tem essa empresa. E também faço a mentoria ao empresário. Eu brinco que o empresário, às vezes tem muito no Brasil, empresário solitário, né? Que às vezes Sim, até tem um sócio, mas é investidor, não é uma pessoa que às vezes você consegue trocar ideias dos desafios do dia a dia. Então, eu trabalho muito com isso. E agora também, mais uma área da minha empresa que foi incorporada foi a assessoria LGPD, que lá no final eu te falo um pouquinho mais disso, que tem mais a ver com compliance mesmo. sim. Então, Acho bem que assim, uma série de resumidamente é coisas que isso. você falou tem a ver com compliance, né? Compliance é um todo. Sim, sim, acho que tudo, né? Tudo que eu falei tem a Gestão ver. estratégica, ela é completamente compliance, completamente, até porque é uma Realmente, ferramenta estratégica. Toda a parte de sim. gestão de RH também, porque você tem que ter um fit cultural e Uhum, alinhamento com a liderança, né? E entender se aquela sim, pessoa que você contratou para aquele cargo, primeiro, ela tem um perfil de líder, e segundo, se o perfil de liderança dela condiz com o perfil de liderança do fit cultural que a empresa tem, né? Então, exatamente. e aí também tem a parte de treinamentos, que você tem todo o apoio do RH também para difundir isso. E a parte de vendas total, né? Porque se não tiver uma política especificando como pode ser feito esse tratamento ético, as pessoas Perfeito. normalmente têm uma certa ética, mas é bom ter a ética da empresa também, né? Acoplada. E se não tiver essa parte também, então tem que ter essa parte compliance também. Eu já trabalhei em empresas que era assim fundamental, né? Todo ano eu tinha que assinar lá o termo de Os termos. compliance, É. Não só Porque por causa de você tem desenvolvimento de tudo novos que é ético, produtos, né? você tem o que é ético e Sim, moral para você como ser humano, e você também tem a política da organização, né? Então você tem exatamente. que cumprir os dois. Você tem que entender o que é certo e errado para você e o que é política da organização. Nem sempre as coisas vão estar alinhadas, eu acho que sempre, mas não vão estar, não vão ser iguais. Né? Às vezes, alguma política da organização bate um pouco em confronto com o que eu entendo ser certo ou errado. Porém, eu tenho que entender que naquele momento, dentro da organização, se a política é aquela e ela já foi aprovada, eu tenho que segui-la, né? Exatamente. Afinal de contas, quando você entra na empresa, você assina um acordo, que é chamado de contrato de trabalho, em que você concorda em trabalhar dentro da política da empresa, né? E isso as Exatamente. pessoas esquecem, né? Eu sempre falo isso, que a hora que você faz esse acordo, esse contrato, a empresa se compromete a te pagar o salário, alguns benefícios e tal, e você tem que se comprometer a dar de retorno à empresa o que você prometeu lá no comecinho, lá na entrevista, Sim, e dentro da política da empresa, né? Se você perfeito. não concorda, você também tem o livre-arbítrio de querer sair. Mas as pessoas às vezes esquecem desse detalhezinho, né? É Que você verdade. está concordando em fazer o que foi solicitado. É verdade. Então, tudo isso entra no compliance também, né? Claro. E eu vejo que hoje o compliance ele está muito em boom, né? No Brasil, desde 2015, com toda a Lava Jato, antes um pouquinho com a lei anticorrupção, agora mais ainda com a lei LGPD. E foi o que eu conversei um pouco, não sei se você teve a oportunidade de ver, na minha live da Lio na quinta passada. A gente, o ser humano, ele tende a querer resolver o problema tapando o sol com a peneira. Então, vamos resolver aqui o que tem para agora, que é, agora no boom é LGPD. Então, vamos resolver isso. Mas a gente tem que focar nisso, claro, porque é uma lei, a gente tem que estar em normas com a lei. Mas se a gente já tivesse resolvido isso desde a causa raiz, né? Uhum. A gente não teria tanto estresse como a gente está tendo agora e vendo empresas num caos, que não sabe nem para onde vai. Concorda? E assim, meu Deus, eu tenho que implementar o LGPD amanhã e eu não sei como é que faz. Então, se tivesse se estruturado, planejado, já tivesse toda uma política muito bem estruturada de compliance, funcionários muito aderentes, uma governança transparente, transparente não só para o mercado, porque isso é imprescindível, mas também é uma transparência para os colaboradores. Eu vejo governança Nossa, como tendo esse papel fundamental. Se a gente já tivesse investido nisso, hoje um LGPD seria mais tranquilo, né? exatamente. Talvez tivesse só que adaptar alguns detalhes, né? Não está acontecendo
Igual teve gente que falou, não, ainda não foi aprovado. Quando saiu foi na quinta, né? Naquela da Aqui noite. tá. Na Ah, sexta-feira tava todo mundo avançado. Eu exato. falei, gente, é o que eu coloquei, até eu fiz um texto, falei, gente, não precisa se desesperar, não adianta agora se desesperar, vamos fazer as coisas com foco, Exato. né? Então, vamos trabalhar por partes com foco, porque senão é o que você falou, quem não fez nada de nada, agora está desesperado. E já era assim, algumas coisas que constam na lei, era já para qualquer empresa ter isso, né? Mas Exatamente. as pessoas vão deixando. E o pior, assim, por exemplo, hoje Vão mesmo conversei com uma postergando, pessoa. né? Vão É, postergando. Não, vão não vai postergando. acontecer E hoje conversando com agora. uma Vai para empresa. frente. Uma hora, a hora que sair, saiu e tal. E hoje, conversando com uma empresa até de médio para grande porte, a pessoa do RH, quando eu falei LGPD, ela ficou assim, tipo, oi? Daí você fala, caramba, né? E a conscientização do funcionário, né? A pessoa do RH não saber, né, dos detalhes, como tem que ser feito. Então você vê que realmente essa é uma coisa assim mínima, né, que daria para já ter feito, independente da lei ser sancionada ou não, e que as pessoas foram deixando, né? A gente deixa sempre tudo para a última hora, né, Rini? Então, acaba que eu É, vejo que a gente deixa também muito dinheiro na mesa com isso. Porque uma coisa é você se planejar, exatamente. estruturar e seguir o planejamento. E é óbvio que em algum momento ou outro, a gente vai ter que sair um pouco do plano, mas a gente vai ter que sair um pouquinho do trilho, mas não começar a caminhar no trilho no momento que a bomba explode. Né? São coisas distintas. Então, eu vejo que essa parte de revisão, por exemplo, de um fit de cultura é muito importante. O treinamento é muito importante. Você focar e fomentar a continuidade do treinamento, periodicidade de um treinamento, entendimento da cultura nos colaboradores como um todo, o engajamento do liderado frente à liderança. Então, eu vejo muito mais a gente precisando trabalhar a liderança para que o resto venha por si só. O que você vê nas Sim, não. organizações que você passa e faz a consultoria? Como que você enxerga isso? Porque é o que você acabou de Eu falar. vejo. Nossa, LGPD, mas como que a liderança, como que um compliance não pegou aquilo ali e já, junto na alta liderança, falou, olha, a gente vai acontecer isso, ou seja, foi transparente com os colaboradores, uma governança transparente com os colaboradores, é isso que vai acontecer, vamos estruturar dessa forma, e aí o gestor de RH passasse isso para a equipe dele, olha, vai ter LGPD, a gente vai fazer um treinamento tal, 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 você tem até tal prazo para cumprir isso, e até tal dia vai entrar em vigor. E aí, no tal dia não entrou em vigor, como já aconteceu zilhões de vezes, ó, postergou para tal dia. Mas isso a gente faz com R$ 0 via e-mail. Então, o que acontece que isso não é feito? Vanessa aqui está concordando que engajamento dos colaboradores, principalmente da liderança. Com certeza, Vanessa, liderar pelo exemplo é a única forma que eu conheço de uma liderança eficaz. E você, Reni, o que você acha disso que eu acabei de falar? Por que as organizações têm essa dificuldade? Ih, gente, a Reni saiu, caiu. Vamos tentar de novo. Fazer live às 7 da noite. Eu acho que eu já aprendi que eu vou ter que mudar de horário para as 8. Vamos esperar ela entrar. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com ela. Ela caiu, Vanessa. Vamos tentar ver se ela volta. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade que a gente vai debatendo aqui junto com todo mundo, porque a live é de vocês, não é minha. Eu apenas aqui sou uma mera uma mediadora, literalmente. Esse horário é mais movimento. Eu acho que eu vou passar. O que vocês acham? Passar a live para as 20 horas? Vocês acham mais tarde ou mais seria viável para vocês? Sociente Consultoria. Como é seu nome? Me fala. Põe aí seu nome.
É mais viável, né, Shirley? Vou fazer. Acho que eu vou fazer as 20. Porque a da semana passada mesmo eu não consegui concluir com o Kelly. Porque caiu e não voltava. É inacreditável. E você, Shirley, tá por onde? Me conta. 20 horas, perfeito. Perfeito. Então, 20 horas. Combinado, gente. A partir da próxima live é 20 horas. Já vou deixar redondo para vocês. Deixa eu tentar ver. Cadê Rine? Até a internet aqui não tá legal. Beleza. A votação já ganhou, José. 20 horas as lives agora. Acho até melhor mesmo, porque fica mais tranquilo em casa. Vou ver se eu consigo entrar aqui no computador para falar com a Rene. E vamos... Bom, o que mais a gente pode falar? Ficar falando sozinha é difícil, né? Bom, eu acho que temos ainda um grande desafio nesse momento de pós-pandemia para poder alinhar toda essa parte de lei, legislação e compliance em si nas organizações. É um tema muito novo. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, porque inclusive um das profissões do futuro é literalmente você trabalhar com a parte ética, né? Ethical Officer, inclusive. Então, eu vejo que a área de compliance é uma área, em Rene voltou, a área de compliance é uma área de extremo crescimento, mas não é todo mundo que pode ser um compliance officer, entende? É isso que eu acho que está um pouco na moda de ser, eu sou compliance, mas você, antes de ser compliance, você tem que saber se você tem esse perfil, né? É um perfil muito multidisciplinar, é um perfil com valores muito sólidos e um posicionamento muito firme, é uma pessoa com muita empatia, com muito carisma, com muito acesso, mas também, de outro lado, muito técnico, com uma visão muito pós-Lava Jato. Como é, Marcela? Você estava falando sobre compliance pós-Lava Jato e suas repercussões. Compliance pós-Lava Jato, ela mudou bastante, José. Antes a gente nem sabia o que era compliance. Rene, pede para solicitar, por favor. Então, José, a gente nem sabia o que era mais ou menos muito compliance. Não era uma área muito difundida, se não fosse em multinacionais que já tivesse todo uma estrutura da área, ou então empresas de Big Four que trabalhassem com isso. Então, a Lava Jato ela veio nacionalmente como um marco histórico para mudança de algumas formas de gestão. Lógico que nas empreiteiras começou com isso. Muito para se adequar à lei da anticorrupção, mas também para dar uma resposta para a sociedade, porque aquilo foi todo para a mídia, né? Então, a sociedade, nós começamos a ficar mais entendidos no assunto e começamos a cobrar mais. Então, não tinha como uma operação Lava Jato. Rene, pede para participar, por favor. Não tinha como uma operação Lava Jato não ter tido essa resposta de como foi. Bom, como você está vendo, a implementação do compliance na base da formação dos profissionais. Na base de que profissionais, José? Os profissionais de compliance ou os profissionais em geral? Como você está vendo a implementação do compliance na base da formação dos profissionais? Me detalha mais essa pergunta. O que eu entendi é como que
os profissionais da organização como um todo está aceitando o compliance, eu acho que é uma questão muito de posicionamento da organização. É muito o que a Olga falou na primeira live que a gente teve. Foi a questão de sobrevivência no Odebrecht, por exemplo. Então, não teve como, exatamente, é isso que eu pensei também, José. É uma questão de sobrevivência. Ou a Odebrecht, ela mudava, ou a Odebrecht, ela entendia que ela precisava passar por uma reestruturação completa de cultura, engajamento, uma governança muito pesada, ou ela não iria sobreviver, ela não iria conseguir passar a recuperação judicial, ela não iria conseguir passar o contrato de leniência. Vamos lá. Reni solicitou. Então, é muito do quesito a força de vontade que a organização tá, ou seja, a organização para mim são seus colaboradores, o ativo de uma empresa são seus funcionários, e quanto elas estão engajadas para aquela mudança, para aquilo ali seja o propósito em si, né? Então, eu vejo que você primeiro precisa ter muito um fit de alinhamento da cultura e dos seus colaboradores, porque você precisa primeiro limpar toda aquela maçã podre que tem dentro da sua organização, aquelas pessoas que só estão ali para bater cartão. Deixa aquelas pessoas que são engajadas com o propósito. Se precisar contratar, novas pessoas com o perfil, se contrata. A Reni está aqui, deixa eu só mandar uma mensagem para ela. A partir da formação escolar, educação secundária, tá. O compliance, José, para mim, isso aqui são estudos meus, inclusive tese do meu dissertação de tese. Você forma um indivíduo até seus 7 anos de idade. Então, você faz todo o input de... Reni, pede de novo para mim, por favor. Você faz todo o input dos valores morais e éticos de um ser humano até os 7 anos de idade. Então, sim, é na formação primária escolar, através da escola, que antigamente até existia aula de ética na época da minha mãe, hoje não existe mais, então se pensando em retornar toda essa parte de ética e inteligência emocional nas escolas hoje. Então, eu vejo que você precisa focar nisso. Você precisa também focar em exemplos dentro de casa, porque não tem jeito. Seus pais são seus exemplos. E você precisa... você precisa entender que não é fácil. Você precisa mostrar às crianças, através dos exemplos, e explicar a eles. Opa, ele voltou. Eu só estou terminando aqui, Reni, o pensamento do José, que ele está me perguntando onde que eu acho que a formação do caráter de um ser humano, como que funciona, em que etapa. Eu acho que essa etapa escolar ela é fundamental, porque você dá base, e aí você só vai retomar, José, lá para a parte da educação superior, eu acho. Óbvio que para mim tem um gap ali de uma imaturidade do ser humano, que ele vai testando e vendo até onde o limite pode existir. Mas quando ele pega uma maturidade e entra dentro de uma organização, entra dentro, péssimo, né? Entra em uma organização, começa a trabalhar e vê tudo como consequência realmente que a vida como ela é, a vida já não é mais brincadeirinha. Aí eu acho que aí ele começa a colocar em prática tudo que ele aprendeu lá na infância dele com os exemplos dos pais. Mas vamos retomar um pouquinho, Reni. Você se lembra onde é que a gente parou? Me lembra aí, eu tô com a cabeça péssima. Eu acho que a gente parou na parte que a gente estava falando como que a gente coloca o compliance dentro das empresas com a liderança, tudo mais, né?
Então E vai. eu sempre falo, uma das coisas que eu falo lá com meus clientes, eu sempre indico, né, para eles fazerem, tipo, eu falo que é o manual de integração do funcionário. Sim, É o primeiro dia que o funcionário entra na empresa, nem que você não tenha uma coisa tão formal, se tiver melhor, óbvio, mas se você não tiver, pelo menos invista 2 horas para falar com esse funcionário, para justamente se explicar o que, que a empresa espera dele, o que, que ele pode esperar da empresa e quais são as regras do jogo. E daí eu acho que falta muito isso nas empresas, né? Quando muito, às vezes você recebe lá eu recebia, né? Às vezes um cadernaço, assim, né? O compliance da empresa para você assinar, entendeu? Você lê e assinar. Mas não, explica, sabe? Principalmente as principais palavras, as principais coisas que a empresa mais dá destaque, e depois você pode até entregar por escrito para a pessoa ler, beleza? Mas você tem que estar deixando a pessoa ciente aonde ela está pisando e qual que é a regra do jogo. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa integração no começo, independente de ser líder, liderado, tudo mais. E depois, principalmente, treinar a liderança das empresas para elas poderem sempre estar reafirmando essas informações. Às vezes acontece de empresas que até têm um código de ética, um com compliance, alguma coisa, mas nem os liderados se lembram. Né? Então é igual o antigo visão, valores e missão que ficava lá na parede, ninguém só tinha lá na parede. Muitas vezes você tem que algumas viver empresas a têm um visão, belo, missão, valor, né? Você tem que viver tem diariamente. um belo código de ética, tem um belo compliance bem arrumado, mas é do papel, né? Então a gente tem que trazer ele para a prática, porque a hora que você traz para a prática, daí é o que você falou, vira realmente uma ferramenta estratégica. Por quê? Porque a tua empresa tem um diferencial, quem é funcionário sente isso, quem é o cliente externo sente isso, e os fornecedores. Então a tua empresa começa a ter o papel da tua empresa no ciclo dela é maior, e principalmente você vê que ela tem um diferencial. Você fala, pô, eu quero trabalhar naquela empresa porque ela tem esse diferencial. Sim. Poxa, eu sou cliente dessa empresa, eu vejo esse diferencial, eu forneço para essa empresa, eu vejo que ela é diferente das outras. Ou seja, você tem uma propaganda da tua marca, da tua empresa, de uma maneira que você nem espera, simplesmente por fazer um negócio de 2 horas bem feitas, Sim, né? sim. Então, isso falta um pouquinho nas empresas. Eu sinto um pouquinho isso, né? Dessa falta de comunicação interna e de estratégia mesmo da empresa de pensar um pouquinho nisso, né? Da Muitos alta gestão liderados, de como fazer um planejamento, né, Reni? Eu acho que hoje, exatamente, eu acho que hoje a parte de planejamento ela peca demais. As pessoas exatamente. não sabem E até mesmo planejar, as pessoas não sabem planejar. tentar planejar, ver o que, que é. E as pessoas acham que às vezes é perder tempo. Gente, eu falo, gente, essas 2 horas são as coisas mais importantes, até para você engajar o teu funcionário para trazer ele junto, sabe? E eu falo isso porque eu fiz já isso na prática. Então eu sei que funciona. É a hora que você traz o funcionário junto com você e fala, olha, aqui é o que eu espero, aqui você espera. Porque você está colocando tudo em prato limpo. É igual quando a gente era pequena, assim, que a gente ia começar um jogo novo, a gente lia lá a regra do jogo para todo mundo jogar. É isso que É, falta nas empresas. Eu sinto um pouco isso que foi se perdendo, né? Então, que legal, entrei em tal empresa. Mas e aí? Qual que é a regra do jogo para você estar nessa empresa? Aí daqui a um ano a pessoa tá toda frustrada, falando, porque eu entrei naquela empresa é isso, empresa é aquilo. sim. Peraí, mas qual foi a regra que você aceitou para estar naquela empresa? Né? Então, Às o que você vezes, estava falando de muitas ética, vezes que não vê que passam a regra para ela, né? então, não passa, é isso que eu tô falando, não passa, por isso que a pessoa não sabe. E a Não, mas pessoa, a segunda é depois de pior, algum tempo, Reni, para mim. Às vezes a pessoa passa a regra, mas no dia a dia a regra é totalmente diferente. não é praticada. Não é É isso que eu tô praticada? falando. Não é praticada. Porque às vezes os próprios líderes, como alguém comentou, né, começa na liderança, os próprios líderes não têm isso enraizado neles, não tem isso na cultura deles. Como eles não têm, como que eles vão passar para a equipe? Daí Exato. como que vai ser praticado, né? Se você não dá um exemplo, como você quer que depois aconteça? Então Mas isso eu é o que eu sinto falo. bastante. É fundamental o alinhamento da liderança, que é o tone of the top. A liderança dando exemplo, a liderança comprando para si o propósito de um compliance. Se você não tem isso, um programa de compliance ele não é efetivo de forma alguma. Você pode fazer o que for, escrever mais lindamente possível,
mas não vai para frente. Eu falo, é igual o antigo Visão, Missão e Valores, que ficava lá pregado na parede, ninguém nem sabia para que servia e ficava lá pegando poeira, quando eu brinco, né? É o Exato. antigo, a mesma coisa. Quer dizer, veio com uma força super legal, já está há muito tempo no Brasil, mas se intensificou com a Lava Jato, todo mundo falando, mas as pessoas não estão usando no dia a dia. Não. Não Porque adianta. provavelmente só tá para inglês ver. Tipo, eu tô no by the book porque a Lava Jato veio aí, as leis vieram, e com isso veio toda a necessidade de adequação para que a gente consiga trabalhar com alguns certos clientes, então eu tenho que estar em conformidade para ter acesso àquele cliente. Muito mais, Exato. que é o que eu falei, tapar o sol com a peneira do que resolver o problema da raiz. Exatamente. Só que o E o preço a que se eu pagar faço. disso, ele vai ser a longo prazo. Exatamente. E assim, eu falo, é uma pena, porque já que você está investindo um tempo em fazer lá escrito, fazer uma política bem feita, tudo mais, investe mais um pouquinho do tempo para fazer as pessoas entenderem, né? E o ganho que você tem, o que você falou a longo prazo, o É ganho que você essencial. tem, gente, não é igual. E isso as empresas têm dificuldade ainda de entender. Tem bastante dificuldade. E eu vejo também que as empresas elas precisam trabalhar melhor toda a parte de relacionamento delas. Tanto com Sim. fornecedores, com clientes, de uma forma muito transparente e eu vejo também precisa de uma forma com seriedade. Com seriedade Exatamente. mesmo. Tem que entender que é um ganha-ganha. Tem que entender que existem normas que têm que ser cumpridas. Nem que isso faça com que exista a necessidade de perda de um percentual do ganho, da lucratividade. Mas aquilo ali vai gerar um impacto muito mais positivo e, quem sabe, muito provavelmente um ganho de lucro muito maior, mas também a longo prazo. Então, eu vejo as pessoas com um grande problema que é na ansiedade, na resiliência de esperar. É imediatismo, né? É o Por isso que eu imediatismo. falo que é um investimento, gente. O que é investir? Você primeiro está pagando por alguma coisa para depois receber, Exato. né? Esse é o investimento. Então você tem investimento de tempo, você tem investimento, às vezes, nesse momento não tem ainda um lucro, porque você teve que investir algum valor e depois diminuir, mas depois você tem maior. Sim. Então, esse investimento que eu falo que está faltando nas empresas, Sim. né? Assim, essa consciência desse investimento, né? Eles querem imediatismo. Fiz hoje, amanhã eu tô tendo resultado. Não vai funcionar assim. Não funciona assim para compliance, não vai funcionar assim para LGPD, não funciona assim para você engajar um funcionário, Não. não funciona assim. Quando você mexe com pessoas, conceitos, pessoas e conscientização, gente, é Quanto investimento. tempo você acha que você conscientiza uma pessoa não, eu falo, em um exercício? Não conscientiza. Primeiro porque você Não, tem que só se a pessoa trocar um já vem com hábito. isso Você tem que trocar pronto, um né? hábito. Já vem de outro lugar. Você tem que trocar Senão, hábito. Você tem que entrar na neurociência de forma de pensamento da pessoa. Você tem que descodificar aquilo e recodificar. Você acha que isso tudo você consegue em quanto tempo? Para mim, pois tá é. desde 2017 eu ainda estou engatinhando. Estamos em 2020, né? Então, Isso que você trabalha com compliance humanizado, né? Que é exatamente. totalmente voltado para pessoas, para, né, conscientização, tudo mais. Então, imagina, assim, e é o que eu falo, né? Quando a gente conversou sobre compliance humanizado, eu falei, nossa, que diferente, porque normalmente se escuta aquele compliance bem teórico, eu falo que é bem denso, né? Com palavras muitas vezes requintadas, mas para o juridiquês, né? Não para o pobre mortal que não é da área jurídica. Então, isso também tem esse complicômetro, né? Que muitas empresas às vezes não se tocam disso. Principalmente quando você trabalha, eu trabalhei em multinacional, gente, que simplesmente eles traduziam as informações que vinham dos Estados Unidos. Então, imagina, até a hora que você falava, caramba, o que eles estão falando? E era um carmalhaço. Todo ano você tinha que assinar o termo de compliance, era um carmalhaço mesmo, era um, sabe, E não fica capa aderente, dura, né? sabe, aquela coisa. E aí, quem disse que você lia tudo? Você não lia, você lia a coisa Não fica principal. aderente, você nem sabe o que é, Não. você apenas assina e acabou. Exatamente. Eu E vejo algumas que coisas a gente sabia, assim, quando a gente tinha alguma dúvida, às vezes a gente entrava em contato com. A gente tinha lá uma central do compliance, né? A gente entrava em contato,
isso daqui é permitido ou não é? Qual que é, o que que a gente pode fazer sobre isso? Porque, imagina, eu era da área comercial, quantas coisas não tem da área comercial da parte ética, né? Ou Também em relação vários. a abrir, a receber algumas coisas, né? E tinha que entrar em contato, porque estava no meio do carmalhaço, ninguém ia ler aquilo. Exato. E a gente Eu dá prefiro todo ano. fazer um código tão menor, mas tão mais assertivo. E assim, para mim, Reni, a maior satisfação que eu tenho, eu juro por Deus, a maior satisfação que eu tenho é quando eu faço, quando eu escrevo um conteúdo, eu escrevo algum roteiro de treinamento que vai para o ar, e o roteirista, que tipo, é de marketing, né? Vira para mim, nossa, Marcela, eu adorei seu curso, achei tão leve, tão bacana. Eu falei, nossa, pronto, consegui, porque eu tô Sim, passando compliance, que é uma coisa chata, né? Como você falou, densa, teoricamente densa, de forma leve e simples, para que eu consiga atingir exatamente quem precisa atingir. Todos da organização. sim, Todos da organização, né? exatamente. Então, se você fala de forma simples, eu atinjo do porteiro ao CEO. Sim, mas essa é a intenção, né? Tudo bem, o senhor pode precisar de ter mais informações mais técnicas? Provavelmente sim. Mas se você conseguir convencer o porteiro, gente, maravilhoso, Maravilha. né? Eu acho que assim, é o que a gente fala, né? Comunicação é quando você consegue transmitir, a outra pessoa entende o que você quis transmitir, né? Senão não é Exatamente. comunicação. E daí o compliance a gente vê que tem um ruído no meio, né? Que é só um que vem falando informação e o outro fala, meu, tá bom, onde eu assino, né? E não Exatamente. funciona assim, gente. Isso daí é você colocar a goela abaixo de uma coisa que ninguém sabe o que é, né? Então é bem isso mesmo. Por isso que eu achei o máximo, você falou de compliance humanizado, porque é isso mesmo, é você falar com outra língua, você eu falo que é traduzir, né, os termos jurídicos Sim, no dia a dia da pessoa, da corporação. sim, com certeza. E eu Isso que é vejo, a verdade. e eu vejo também mais um braço muito importante do compliance, que também é unido, o que é você entender muito do mercado que você está atuando. Muito. Você tem que entender muito. Tem que ser uma pessoa especializada. Então, por isso que eu falo, compliance precisa ser advogado? Não. Você precisa saber muito bem. Você tem que ser multidisciplinar, fato. Você tem que ter uma visão muito Sim, ampla. E você precisa saber do business. Então, para você saber do business, você precisa. Por que você precisa saber do business? Primeiro, para você conseguir mapear todos os riscos. Porque compliance é gestão de risco, basicamente. Você prever futuro, já botar na mesa o problema para você ter um gerenciamento de futura crise. Para que quando a crise vem, você já só implementa. Muito claro. E você também pode o quê? Através de controles, mitigar os riscos que você tem inerente ao seu negócio. Ponto. E o segundo ponto é você também conseguir realizar inovações. Porque se você sabe o mercado, você sabe o que ele necessita, você sabe qual é o gap que tem, você sabe como está a sua organização posicionada e você consegue inovar e sair na frente dos seus concorrentes. Então, por isso que eu vejo como um total diferencial estratégico. Agora, sim, com certeza. pode falar. Não, com certeza. E outra, assim, que você falou agora, né? Não necessariamente você ser uma pessoa do jurídico, mas tem que ser uma pessoa que tenha uma visão do Multidisciplinar. todo, multidisciplinar, né? Do todo. Concordo plenamente. Lógico, se você tem a visão total do todo, você pega a pessoa do jurídico só para ajudar em relação a algumas possíveis multas, alguma coisa, beleza. Você tem que estar Mas, atentado com o jurídico. principalmente você tem que estar atentado. Ou você tem que ser uma pessoa que pelo menos consiga circular bem por todas as áreas, de modo a falar facilmente, principalmente com os líderes, para você poder trazer isso junto, né? Se você não tem como saber tudo, mas se você tem essa articulação boa. E acho que falta, às vezes, isso nas corporações, né? Eles pegam lá só uma pessoa do jurídico, faz o compliance e a pessoa, às vezes, não tem essa articulação. Ou pegam só um líder que só tem de uma área e não tem do resto, né? Ou até tem é multidisciplinar, mas não tem acesso a todas as informações. Então, Ou não tem, fica, às vezes, não tem um carisma e uma abertura, né? isso, exatamente. Então, é o que você falou, precisa mesmo ter, se não for uma pessoa, mas que essa pessoa tenha isso e tenha o apoio das outras.
né? E Exato. daí você faz um bem bolado, né? Com certeza, é isso que precisa nas empresas mesmo. Eu vejo. E depois que você consegue alinhar tudo isso que a gente conversou até agora, a parte de estar em conformidade com a lei, ela vem por consequência. Que a lei veio, como a gente já falou antes, é só colocar em prática. Né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho qual é o estresse do LGPD que está, né, surgindo agora e como você vê estrategicamente as organizações tendo que se portar para se adequar. O estresse maior é que, assim, primeiro aquela coisa que a gente falou, né? Pouca gente conseguiu traduzir tanto a lei. Então, o que é o LGPD? Muita gente, tá, pegar os dados e ver como que eu recebi, sabe? Só ver uma partezinha, né? É proteção Então de tem esse, dados, né? tá, mas que dados, né? Então, assim, tem essa partezinha que o pessoal às vezes só vê uma parte de toda a lei. Então, eu também fiz um pouco desse trabalho, sabe? De traduzir a lei nas palavras do empresário, né? Como eu trabalho com empresário, nas palavras do empresário, para deixar mais possível, sabe? Mais próximo possível do mundo deles. Então, tem esse estresse o primeiro. O segundo, o estresse muito grande em relação a como divulgar, né? Você pega a informação, você tem seus leads, você tem como fazer, né? Para você pegar o pessoal que você está prospectando, o que é certo e o que é errado. Essa parte está, eu acho que muita gente está muito preocupada. Tem um pessoal que está um pouquinho mais consciente, que já viu, já entendeu o que é tratamento, que não é só você pegar e onde você vai armazenar, mas tem mais acho que, sei lá, são 20, eu te brinco que são 20 verbos, né? Que é o tratamento mesmo dos dados, então já começa a entender um pouquinho mais e já vê onde está posicionado. Esse pessoal está conseguindo trabalhar um pouquinho melhor, sabe? Eu tenho assim um estresse anterior dessa pessoa que não entendeu para que serve, acha que não é para ela, acha que é só para grandes empresas, acha que, sei lá, pode ser um microempresário, pode ser um profissional liberal, acha que não é para ele. Sendo que normalmente esse pessoal que mais trabalha com a pessoa física, que mais tem dados, né, sensíveis e tudo mais. Então, eu tenho esse pessoal, que é o primeiro. O segundo é esse pessoal que tem noção que existe, mas fala, quando sair a multa eu vejo. Só que, gente, hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não está formada com pessoas, com fiscais, mas a LGPD, ela responde, pode ser respondida em outros tribunais, né? Então, eu falo que pode ser no Código do Consumidor, no Código Civil. Então, às vezes as pessoas não param para pensar nisso, que já existe hoje leis que você está respaldado, né? Ou seja, você, como consumidor, como titular do dado, está respaldado. Se você quiser entrar no antigo Pequenas Causas, você vai entrar e provavelmente você vai ganhar. Não precisa estar a NPD, a Autoridade Nacional formalizada e tudo. E a outra coisa que eu vejo também é que, por não ter ainda todas as normas, né, a autoridade não fez as normas, a gente só está baseando mesmo, por enquanto, no que está na lei e no que aconteceu muito no regulamento lá da Europa, né? Quando muito alguma coisa lá da Califórnia, que também é bem feito, né? Mas o que acontece? Hoje você vê que então, a gente ainda não tem, esse provavelmente vai ter algumas especificações, né? De alguns pontos que ainda não tem. Mas, independente disso, gente, tem um monte de trabalho para fazer, um monte de coisa que você pode começar. Não é só na área jurídica, é também na área de segurança da informação. Sim. Então, muita gente está esquecendo que tem isso. Às vezes sabe, você se Que proteger com um sistema bom usar, antivírus, né? Que sabe? Uma sistema coisinha boba, usar. assim. As pessoas não estão se tocando que tem isso. Eu conversando com pessoas de segurança de informação, falaram, olha, desde você um funcionário teu vai almoçar e deixar a tela ligada. E ele tem acesso a algumas informações, ou seja, qualquer um pode sentar lá no lugarzinho dele e ver alguma coisa porque ele não desligou a tela. Porque não tem uma proteção de descanso de tela que a gente tem que entrar com uma senha. Sabe, coisinhas bobas, gente, que dá para qualquer empresa fazer. Não precisa estar lá um profissional.
E, lógico, daí chega em alguns detalhes mais específicos, que realmente precisa dos profissionais, tanto da área jurídica quanto da área de tecnologia da informação, para poder respaldar a empresa. Mas tem coisas bobas. Então, dei um exemplo bem bobo, mas é realista mesmo. As empresas não estão vendo esse ponto. E eu acho que o mais importante de tudo, acho que o maior estresse é a conscientização, né? Que às Esse é vezes o não acontece problema. nem no Como que nível. você consegue hoje conscientizar os seus clientes que são, né, médio porte? Porque os de grande porte eles já são conscientizados, porque já Sim, são multinacionais. Mas como que a gente e conscientiza precisa. esses de médio? Então, o médio hoje, eu tenho dois pontos. O que atende às grandes empresas, essas já começaram a cair a ficha que precisam, porque uma hora essas grandes empresas não vão mais aceitar ele como fornecedor, porque as grandes empresas já estão fazendo a nível nacional, ou internacional, mundial. Sim. Então, uma hora vai ser exigido que o fornecedor tenha. Para quem começou a se adaptar, que tem esse mesmo porte, começou a se adaptar ao e-social, sentiu isso na pele, que muitas vezes, por não estar adaptado, não podia entrar na empresa. Isso vai acontecer também com a LGPD. E para aqueles outros que ainda não estão atendendo uma grande empresa, principalmente, gente, é a marca dele. Né? Imagina vazar um dado e você ter que colocar isso em todas as mídias. Olha, a empresa fulana, igual o Recall, sabe? A empresa fulana deixou vazar o dado, a minha empresa deixou vazar o dado, só que tal, mas nós já estamos consertando isso. É obrigatório por lei. Então, imagina você ter que colocar isso, que a tua empresa vazou o dado, aí você começa, poxa, será que eu vou continuar comprando deles? Será que é confiável? Será que não é? Quer dizer, você perder a confiança do teu cliente, que é tão poderosa, né, que você conquistou com tanto afinco, isso eu acho que é a maior perda que eles têm. Por isso que eu falo do investimento. Você Aí não vê agora, você mexe você no tem a marketing total da organização, da marca em si. A perda é Exatamente, né? muito grande. É muito grande. E assim, aqui te fala, né? A gente nós também somos consumidores, independente de ter empresa, a gente é consumidor. Imagina se teu nome vaza porque a empresa ABC deixou vazar. Você ia gostar? Não ia. Então, imagina teu cliente, imagina repercutindo isso na mídia, né? Então, quando eu falo muito da marca, o que, que ele conquistou, quanto tempo ele demorou para ter, né, essa carteira de cliente, a confiança do cliente, que ele pode perder por causa de uma, Em vamos um falar, uma minuto. besteira de Em não um ter se minuto. protegido, né, perto disso tudo, gente, é o que você falou, é um valor que ele está investindo hoje, mas olha a consequência que dá. Ele Isso é vai. uma consequência, né? Fora as outras que te tem um monte, mas eu estou falando a mais que, que todo mundo pode sentir, né? A gente, como consumidor, quando você vê um teu dado vazando, e você, como empresa, se você vir que aconteceu uma coisa dessa, porque você deixou de colocar uma proteção lá, né? Então, ou você deixou de conscientizar um funcionário e ele soltou uma informação que não poderia ter soltado. O que acontece? Sim. Né? Porque você não orientou ele, E como você independente de ele ter ética ou não. e- Né? isso sim. E como você vê hoje, Reni, é, um formato ideal de uma implementação de um programa posso chamar de programa de LGPD dentro de organização? Eu falo Como que é você uma vê ideal? Porque eu acho adequação, que você né? tem que conscientizar, você tem que ter um treinamento para conscientizar o funcionário. E você tem que ter também todo o suporte da parte de proteção de dados. Quais são as etapas de uma implementação de um programa eficaz de LGPD dentro de organização, vamos dizer, de médio porte? Eu falo que é uma adequação LGPD, E né? adequação. A, Ótimo, é, a ótimo. primeira parte é a conscientização, seja dos principais executivos, seja da diretoria, ou do empresário mesmo, né? Mas que se for uma empresa não tão grande, o ideal é que você consiga falar com todo mundo, conscientizar todo mundo. Que às vezes é o porteiro, gente, que dá uma informação, é a faxineira, né? Então, assim, todo mundo tem que ser conscientizado. Mas se é uma empresa maior, pelo menos as lideranças têm que ser conscientizadas, de forma que elas consigam replicar essa conscientização. Certo. Então, são dois trabalhos. Você conscientizar a principal liderança, tudo mais, e a replicar, gente, isso. Ou seja, o líder tem que ser o exemplo de novo, Dentro. replicar. É a Tone of the primeira talk, coisa. de novo.
Exatamente. E vem de cima para baixo. Não adianta você Não. conscientizar a galera lá, né, os colaboradores, se em cima não funcionar. Então, a primeira coisa. A segunda é você detectar como que tramita o dado dentro da empresa. Né? Então, eu falo que é o caminho que os dados entram, por onde passa, com quem passa, para que passa. Então, isso a gente chama, é um diagnóstico, né, de você entender como que faz. É uma Né? auditoria de processos, digamos assim. Do Exatamente. processo da informação. E daí você vai achando, ali você faz um mapeamento de como funciona todas as informações, por que que estão sendo feitas, como estão sendo feitas, qual a finalidade, se é específica a solicitação, se o consumidor fica sabendo que realmente é para aquilo ou não, como que está sendo feito, e quais são os gaps, o que, que são os gaps, o que, que é necessário. Às vezes é uma adaptação mesmo, às vezes já existe, só tem que adaptar, às vezes tem que começar do zero, às vezes tem que fazer alguma mudança. Quais são? Onde que estão esses pontos de trabalho? Que pode ser da área jurídica, quanto pode ser da área de tecnologia, segurança de informação. Por isso que hoje, por exemplo, eu trabalho com esses parceiros, né? Então, eu tenho parceiros tanto para uma empresa pequena, eu tenho parceiro para uma empresa média, eu tenho parceiro para uma empresa grande. Por quê? Porque cada um tem um custo que é cobrado diferenciado, lógico, né, gente? Então, cada um tem uma demanda. E assim, gente, o valor não é por tamanho de empresa. O valor é por tipo de dado que a empresa usa. Se Perfeito. ela trabalha mais com pessoa física, se ela trabalha com dados sensíveis, que é aqueles em relação à idade, à preferência sexual, saúde, entre outros. Se ela trabalha com dados de menores de idade. Então, esses três são os principais, mas tem mais uma série de outros fatores que vai impactar mais ou menos no trabalho de LGPD. Pode ser uma empresa desse tamanho, mas se ela trabalhar só com menores de idade, ela vai, às vezes, ter muito mais trabalho do que uma empresa maior que só trabalha com pessoa jurídica. Entendi. Sim, bem a grosso modo. Daí, depois que você achou todos os pontos que tem que ser trabalhados, a gente faz um plano de ação. O que é mais importante, o que não é tão importante, como que funciona, como não funciona, o que tem que ser implementado antes, qual que é a consequência se você implementar esse antes daquele para a empresa, e daí sim fazer a implementação. Antes de fazer, quando você termina a implementação, quando você está fazendo a implementação, mais ou menos, é legal você ter uma nova conscientização dos funcionários para eles entenderem por que, que foi decidido fazer isso, qual que é a consequência, onde vai sair, onde não vai, para ter. E no final, entender quais são os pontos de monitoramento. Onde você tem que monitorar quando estiver implantado até essa parte, para a empresa andar sozinha. Ela não tem que ficar dependente de ninguém, Sim. né? E eu acho Mas que esse o monitoramento é principal, feito interno ou externo? O que você acha? então, pode ser feito tanto interno quanto externo. A única coisa que a empresa, por enquanto, a lei está pedido, e a gente não sabe se vai continuar, mas por enquanto é exigido, é que tenha uma pessoa responsável por responder pela empresa sobre a LGPD. Perfeito. Então, a minha responsável, eu tenho que ter um canal de comunicação separado, eu tenho que ter tudo separado para qualquer um entrar em contato. Então, vai lá, a Marcela quer. Eu peguei um dado da Marcela e eu sou a responsável, você tem que ter sei lá, um e-mail meu separado, só para você perguntar, falar aonde foi usado esses meus dados. Eu tenho que te entregar o mais rápido possível. Isso é obrigatório. Entendi. Então, os dados estão em algum lugar, gente? Não, coloca tudo junto, porque a hora que um cliente pedir, você tem que ter essa rapidez de entregar. Porque ele pode entrar com o processo porque você demorou para entrar. Entendeu? Então, tem uma série de coisas. Então, esses daí são os principais pontos que hoje eu falo, assim, bem a grosso modo, bem simplificadamente. Ou seja, né, Reni, a gente tem muito trabalho. Temos. Todos nós, gente. Todos nós. Muito trabalho. Iniciando da conscientização. Exatamente. Como tudo na vida, né? Aceitação, entendimento que precisa ser feito e precisamos que todos estejam no mesmo barco para que isso seja implementado de forma mais adequada possível. E fazer com que as pessoas entendam a consequência de não terem feito daquela forma que foi especificada. Isso, a importância daquilo. O porquê que ele está fazendo aquilo e qual a consequência se não for feito daquele modo, ele com certeza, na grande maioria, começa a trabalhar da maneira que você indicou para ser trabalhado, né? Vai ter alguns que não vão, mas é a minoria, né, gente? Então, a maioria começa a trabalhar do jeito que você queria. Mas você perceba que tudo gira em torno do quê? Da comunicação.
e treinamento. Exatamente. Por isso que Comunicação eu e falo. treinamento e É, monitoramento do treinamento, exatamente. né? Tudo É, mesmo. Rini, Né? temos ainda realmente uma grande jornada aí da LGPD que está começando agora. E eu espero que as pessoas se conscientizem da importância de você começar esse trabalho quanto antes, para que você consiga colher o quanto antes também os frutos disso, né? Exatamente. Porque imagina, você tem um diferencial na tua empresa, né? Hoje nós, por exemplo, a empresa, apesar de não ser grande, trabalhar mais com pessoa jurídica, tudo mais, ou seja, não estaria tanto no risco, já tem lá um e-mail só para você se comunicar com o pessoal de LGPD, já tem, sabe, a gente já fez uma série de coisinhas que são pequenos detalhes que qualquer empresa pode fazer, né? Então, assim, por isso que eu falo, dá para qualquer empresa começar a fazer alguma coisa. E o melhor, se Deus me livre, se for autuado, alguém fizer alguma reclamação, você já tem você tem um atenuante, você começou a trabalhar com alguma coisa. De repente você não conseguiu fazer tudo, mas você Sim, não fazer. sim. E Agora aí não talvez fazer nada. seja um pouco mais branda, né? Na Exatamente. conversa. Oh, Reni, eu não Exatamente. acredito, a gente chegou aqui quase, estamos no finalzinho da nossa live, a conversa foi tão gostosa, o bate-papo foi tão bom. Ficaria aqui É. horas falando sobre compliance, que para mim é minha vida, não tenho o que falar. Eu queria te agradecer, né, pelo seu carinho, desde o dia que a gente se conversou. Eu acho que a gente teve uma conexão muito grande, né, de Sim, entendimento de uma gestão de organização e da importância do compliance. E como fiquei muito honrada de você gostar da minha linha de raciocínio de compliance, que é um pouquinho diferente das demais. Eu sou uma pessoa realmente muito voltada para o lado humano e eu vejo que é o diferencial. As empresas são sim. feitas de pessoas, né? E aí eu queria que você deixasse um recado final para todo mundo, e seus contatos, fora, lógico, aqui o Instagram, mas onde que a gente conseguiria esse seu apoio na implementação de um programa. Não, na implementação não. Qual que é o termo que você usa? Da Adequação. adequação, Adequação. adequação do LGPD, exato. Bom, primeiro quero agradecer a teu convite, acho que também, realmente, quando nós conversamos, acho que teve uma sintonia, né, uma sinergia muito grande, e o que eu gostei, principalmente você falou de compliance, que é bem mais denso, como eu falei, mas eu gostei dessa parte humanizada. Essa parte humanizada fez a diferença, me chamou muita atenção, e eu acho que porque, é o que eu falei, a minha empresa ela não funciona se não tiver o RH. Não porque tem que ter o RH, não é isso, gente, mas são pessoas. Nossas empresas funcionam por pessoas. Pode ser um eu pessoa, né? Como eu falo, eu empresário, mas são pessoas. Então, isso faz a diferença. E esse teu trabalho fez a diferença, assim, eu acho que faz muita diferença, porque você sempre se reverte tudo a pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante. Assim como eu falo, a LGPD, a adequação é a pessoa também. Por isso que eu estou entrando nessa assessoria junto com esses dois outros departamentos, porque de pessoas eu entendo. Então, é uma maneira. Segundo, é agradecer as pessoas que entraram, né? A Dani, eu vi que entrou, várias pessoas entraram, então agradecer mesmo o tempo de vocês. Infelizmente, tivemos aquele probleminha lá, eu não sei por quê, porque para mim aparecia a Marcela, mas ela não me via, então tivemos esse problema. A gente Eu já quero agradecer. resolveu, a gente vai mudar nossas lives agora para a partir das 20 horas, que eu acho que está mais tranquilo. Porque esse horário congestiona, né? É Então, mas, olha, tá no 4G, tá com Wi-Fi 4G e caiu, gente. Então, não sei. verdade. Então, mas eu quero agradecer vocês e falar que quem quiser entrar em contato comigo, gente, além do. Pode mandar um direct pelo Instagram, tá aqui o Instagram junto com o da Marcela. Também pode entrar ou no site da thgoplus.com.br, pode mandar um e-mail também, pode mandar direto para mim, que é rny, @thgoplus, que é o mesmo do Instagram, .com.br. Estou super à disposição para conversar. E estou aí, gente. Qualquer dúvida, fiz uma cartilinha lá sobre LGPD, bem simples para todos os empresários. Quem quiser ficar à vontade, posso mandar. E é isso, gente. Só posso agradecer mesmo a todos vocês e principalmente você, Marcela, por ter aprendido um pouquinho mais sobre compliance. Né? Já tinha Obrigada, conhecido, querida. não tinha tão humanizado. E você falar, e tanto na live que a gente conversou e outras lives que eu acabei assistindo sua, que fala um pouco mais.
Então, Obrigada a você, meu gratidão. amor. Mais uma vez agradeço. Conte comigo para o que você precisar. A gente vai cair, que faltam agora só 5 segundos. Um bom descanso, boa noite a todo mundo. Obrigada por terem entrado e nos vemos na próxima.